descendentes. Não, é muita fome de herança. Nesse caso, o cônjuge não concorre com os descendentes. Então, ele recebe a meação, lembrando sempre que meação não é herança, não incide imposto. Meação é direito próprio do cônjuge, do companheiro, que decorre do regime de bens, é regra de direito de família. Então, vejam, ele recebe a meação que decorre do seu regime de bens, e o restante dos bens do falecido, eles vão ser objeto de herança e vai ser dividido apenas entre os descendentes. Essa é a primeira hipótese em que o cônjuge não concorre. Tem até uma certa lógica. Infelizmente, nem em todas as situações essa lógica ela se mostra verdadeira. Mas essa é a primeira regra. Não concorre se casado pelo regime da comunhão universal. Segunda hipótese em que não concorre. Também não concorre se casado pelo regime da separação obrigatória de bens. O problema é, o que é esse regime da separação obrigatória de bens, professor? Vejam, tradicionalmente, os autores de direito civil, os professores de direito civil, os livros de direito civil, colocam que o regime da separação obrigatória é a hipótese em que a pessoa não teve liberdade para escolher o regime. Então, a lei vem e impõe o regime de bens. Só que, quando a pessoa está casada pelo regime da separação convencional, qualquer interpretação majoritária e quase que absoluta entre os autores de direito civil, que se for casado pelo regime da separação convencional, não haveria concorrência, não haveria exceção. Portanto, o cônjuge concorreria. Olha só que interessante. A exclusão do Código está expressa no 1829, inciso 1º. É na separação obrigatória, não concorre. As hipóteses lá do 1641. Se é a separação convencional, os autores entendem em nosso país, em sua imensa maioria, que o cônjuge concorreria. Ocorre que, no começo do ano de 2010, tivemos uma decisão do STJ, da ministra Fátima Nancy Andrighi, no sentido de que concorre, que a hipótese de aplicação do 1829, inciso 1º, do regime da separação, ele se aplica a toda e qualquer forma de separação. Isso quer dizer o quê? Que, de acordo com o posicionamento adotado pelo STJ, um posicionamento que a gente interessa destacar, que também era o posicionamento do próprio organizador do Código Civil, Miguel Reale, se a pessoa for casada pelo regime da separação, de acordo com o STJ, ela não concorre. Não importa se a separação foi escolhida através de pacto antinupcial ou se ela foi imposta pela lei. Não haverá a concorrência de acordo com o STJ. Não sabemos se essa decisão vai se manter por muito tempo, mas é a decisão e você que está prestando exame de ordem, concurso público tem que estar atualizado. André, qual que é a última hipótese que não concorre? Não concorre se for casado pelo regime da comunhão parcial e se o falecido não tiver deixado os bens particulares. Qual foi o raciocínio do legislador? O raciocínio do legislador foi o seguinte: ora, casado no regime da comunhão parcial sem bens particulares, quer dizer o quê? Que só tem bens comuns. Bens comuns, eles são o quê? Partilhados no regime da comunhão parcial. Então, vejam, nessa hipótese, o que nós teríamos? Nós teríamos um cônjuge que só pela meação já teria metade dos bens do casal. O legislador adotou o mesmo raciocínio da comunhão universal. Se ele já tem metade dos bens do casal, não tem por que concorrer com os descendentes. Essas são as 3 exceções. Relembro, senhores, que a regra é o cônjuge concorrer com os descendentes. As 3 hipóteses são aquelas que ele não concorre. Professor, e em segundo lugar na ordem, se não tiver descendentes? Se não tiver descendentes, serão chamados à sucessão os ascendentes, também em concorrência com o cônjuge. A maior pegadinha de exame de ordem de concursos públicos na atualidade a respeito desse assunto é, quando o cônjuge está concorrendo com os ascendentes, ou até mesmo na falta de ascendentes, quando ele recebe em terceiro lugar sozinho, importa o regime de bens? E aí, meus amigos, o que você responde na tua prova? Cuidado! Nessas 2 hipóteses, tanto no segundo lugar quanto no terceiro lugar, não importa o regime de bens para efeitos da sucessão. Eu vou considerar o regime de bens para efeitos de meação. Só que, independente do regime de bens, para a sucessão, o cônjuge concorrerá com os ascendentes ou receberá sozinho em terceiro lugar. Professor, e se não tiver descendentes, ascendentes ou cônjuge? Quem receberá em último lugar são chamados os colaterais. Lembrando que na vigência do Código de 2002, a sucessão dos colaterais, ela alcança no máximo o 4º grau. No próximo bloco, iremos responder as questões que foram enviadas pelos nossos telespectadores. Nesse segundo bloco, iremos responder as 5 questões que foram enviadas pelos nossos telespectadores.
Lembrando sempre ao senhor, à senhora que está assistindo aí o nosso programa, que gosta de aprender sobre direito, não necessariamente precisa ser da área, não precisa ser um estudante aí se preparando para o exame de ordem, para o concurso público, mas que gosta de aprender aqui direito com a gente no programa Prova Final, que você pode mandar o seu e-mail sugerindo temas a serem tratados nos próximos programas. O nosso e-mail é provafinal@lfg.com.br. Também deixo o convite sempre aí para que vocês acessem o site da Rede LFG, www.lfg.com.br. Vamos às perguntas de hoje? Professor André, posso falar que as pessoas são totalmente livres para realizar um testamento? Opa, olha aí que pergunta interessante. Eu sou totalmente livre? Todas as pessoas são totalmente livres para celebrar um testamento? Qual é a tua resposta? Você que já estudou direito, você que está se preparando aí para o exame de ordem. Cuidado, meus amigos. Para que uma pessoa possa fazer um testamento, então veja, a gente pode até separar em requisitos formais e materiais, vamos formais. Para que uma pessoa possa celebrar um testamento, realizar um testamento, em primeiro lugar, ela deve ter capacidade testamentária ativa, ou seja, deve ter capacidade para realizar este ato. André, e a quem o ordenamento jurídico confere essa capacidade? Confere a quem tenha discernimento. Em regra, apenas as pessoas plenamente capazes podem celebrar testamento em nosso país. Mas cuidado, existe uma exceção e essa exceção ela é sempre cobrada em provas. Qual é essa exceção? A exceção é dos menores que já tenham 16 anos de idade completos. Isto mesmo, muito cuidado numa prova, hein? A capacidade testamentária ativa, ela não é adquirida que nem a capacidade civil aos 18 anos de idade. A capacidade testamentária ativa, ela já é adquirida aos 16 anos de idade. Portanto, uma pessoa que tenha já 16 ou 17 anos pode realizar o seu testamento. São requisitos que nós chamamos o quê? A idade e o discernimento de requisitos formais para fazer um testamento. Agora, cuidado, nós temos também aqueles requisitos e limitações dentro do conteúdo do testamento. Um deles, inclusive, nós já comentamos na nossa aula, que é o princípio da limitada liberdade de testar. Uma pessoa, sempre quando for fazer um testamento, ela deve observar, tenho descendentes, ascendentes ou cônjuge. Se tiver qualquer uma dessas três pessoas, essa pessoa somente pode dispor de 50% da herança. É o que nós chamamos de parte disponível. Ela faz o que ela bem entender. Os outros 50% necessariamente serão desses herdeiros necessários, descendente, ascendente ou cônjuge, sempre respeitando a ordem de vocação hereditária. Essa parte que ele não pode dispor é o que nós chamamos de parte legítima. A parte que ele pode dispor é a parte disponível. Se não tiver herdeiros necessários, não tem descendente, ascendente nem cônjuge, por exemplo, os herdeiros são apenas colaterais, a pessoa pode dispor da totalidade da herança. Mas, como já ressalvamos na primeira parte aqui do nosso programa, existem também outras limitações que não, além do princípio da limitada liberdade de testar. Como, por exemplo, a proibição que existe no nosso ordenamento jurídico para que uma pessoa favoreça na sua sucessão um amante. Professor, favoreça na sucessão quem? Uma concubina ou o concubino. Professor, quem é a concubina ou o concubino? Concubino é aquela pessoa com a qual uma pessoa casada mantém uma relação não eventual. Professor, é como se fosse manter uma segunda família? É exatamente. Essa segunda família, ela não é desejada. Em nosso país, nós temos como vigente o princípio da monogamia, um casamento apenas. Pô, professor, não posso me casar mais vezes? Pode, só que um por vez. Quando você quer manter duas famílias ao mesmo tempo, o Estado e a sociedade se revoltam contra essa situação. Por exemplo, limitando, retirando todo e qualquer direito dessa segunda relação, do concubinato. Se você está casado e vai fazer um testamento, você não pode deixar, em hipótese alguma, bens para a sua concubina. André, mas a pessoa teve um filho com a concubina. Opa, o filho não tem nada a ver com a traição. Então, vejo, é filho e entre filhos não pode ter tratamento desigual. Para ele você pode deixar bens sim, inclusive a lei já iria reservar uma parte dos bens para ele. Agora, com relação ao amante em si, a concubina ou concubino, aí você também não pode favorecer no testamento. Esses são alguns exemplos de limitações que nós temos a esse direito de testar. Vamos agora à nossa segunda questão?
Professor, qual é a diferença entre herança por estirpe e herança por cabeça? Olha aí, ó, questão interessantíssima.